mais precisa do algoritmo está aqui, então a gente vai ter lá um conjunto de elementos distribuídos sobre cada um dos processadores. E aí eu vou ter todo esse conjunto de comandos aqui que vão sendo executados em paralelo, sincronizadamente, certo? Então cada PJ em paralelo, o que ele vai fazer? Inicialmente o que ele faz é colocar como o valor do prefixo do seu subcubo igual ao seu próprio valor, e o valor do seu prefixo paralelo como sendo o seu próprio valor. E aí depois, para cada um dos bits, em ordem, certo? Do menos significativo para o mais significativo. Então o processador PJ vai enviar o valor do seu subcubo para o seu iésimo vizinho, aquele vizinho que difere no iésimo bit, e ao mesmo tempo ele vai receber desse seu vizinho o valor do subcubo dele, que vai ser atribuído para essa variável temporária aqui. Se o bit desse processador aqui, se o iésimo bit desse processador for 1, isso significa que ele tem que atualizar o seu valor de prefixo. Então ele vai calcular o seu valor de prefixo como sendo o valor que ele recebeu lá do seu vizinho, e vai operar depois com o valor de prefixo. Então lembrando que isso aqui é uma operação associativa, mas não necessariamente comutativa, então a ordem tem importância, certo? Então a gente sempre vai aplicar a operação dos processadores mais significativos para a direita. Então esse cara aqui ele tem um bit 1, ele é mais significativo, então o valor do prefixo dele é aplicado à direita sobre o valor do subcubo que ele recebeu do seu vizinho que tem bit 0. E depois ele atualiza também o valor do seu subcubo com o valor do subcubo do vizinho com o valor que ele tinha do seu subcubo anteriormente. Se o bit desse cara do processador PJ for 0, então ele não vai atualizar o seu prefixo, ele só atualiza o valor do seu subcubo, como sendo então o valor do seu subcubo operado com o subcubo do vizinho. Então note que como meu bit é 0, então o valor do temporário aqui eu ponho à direita, porque o temporário aqui é o meu vizinho que tem bit 1, que é mais significativo, então o valor dele tem que ser operado à direita ao meu valor, já que eu tenho bit 0 nesse caso aqui, tá bom? E aí vamos tentar entender melhor aqui por que esse algoritmo funciona, né? Então eu vou tentar dar uma descrição aqui de por que o algoritmo funciona. Então a gente tem uma coisa que eu coloquei como um fato, mas pode escrever como um teorema, que é o seguinte: suponha que lá na iésima iteração você tem dois processadores, um PI e um PJ, onde eles diferem apenas no iésimo bit. Então tenho lá um PI, eu escolhi o nome PI aqui, ficou meio ruim, né? Mas tudo bem. Acho que é um PK. Então eu tenho lá um processador PI que vai ter lá um conjunto de bits, depois ele vai ter 0, um conjunto de bits, esse aqui é o iésimo bit, certo? E aí eu tenho o PJ, onde eu tenho um conjunto de bits, aí eu tenho aqui o iésimo bit, que é 1, e os demais bits. Esse conjunto de bits aqui é igual, essa parte dos bits menos significativos desses caras são iguais, e desses bits mais significativos também são iguais, eles só diferem no iésimo bit, o P e o PJ, tá bom? Então, ao final dessa iteração, dessa iésima iteração, o PJ ele vai ter computado o seu prefixo corretamente, então ele vai ter computado o seu valor de prefixo, que é a operação sobre todos os processadores com índices menores do que ele corretamente. Além disso, ambos os PI e PJ eles vão ter o valor do seu subcubo, o prefixo sobre o seu subcubo, considerando então agora até o iésimo bit, computado corretamente. Então o valor desse subcubo, lembrando que é a operação sobre todos os processadores que vão até esse iésimo bit aqui. Então a gente consegue mostrar isso aqui por indução. Então vamos assumir lá que, por hipótese de indução, no início da iésima iteração, PI tem lá no seu valor de subcubo o valor correto, então ele tem um valor operado sobre todos os elementos desse subcubo aqui, então essa parte aqui
é igual, os bits são iguais ao valor de PI, lá ele tem um zero, e aqui ele tem um valor, então se você olhar só esses i-1 elementos, esses i-1 bits iniciais aqui, ele tem um valor computado de operação sobre todos esses valores, para todos os índices possíveis aqui desses i-1 primeiros bits, tá bom? Então você pega lá todos os processadores, onde ele tem essa parte igual ao do PI, esse valor aqui igual a zero, e aqui todas as possíveis configurações de bits, né? 000, 001 e assim por diante. Então o PI tem o valor da operação sobre todos esses caras aqui, sobre esse subcubo, e da mesma forma o PJ ele vai ter, por hipótese de indução, no início da iteração, o valor do subcubo correto, se você considerar então o subcubo onde ele tem os bits mais significativos aqui iguais ao PJ, então tem essa parte igual, esse 1 aqui igual ao PJ, mas os i-1 primeiros bits aqui, os menos significativos, eles variaram todo e o PJ tem o valor do subcubo correto para eles, tá bom? Então, no fundo eu estou assumindo lá, por hipótese de indução, você tem lá o subcubo considerando os i-1 primeiros bits de PI e os i-1 primeiros bits de PJ, eles foram computados corretamente. Então, eu sei que ambos os processadores PI e PJ, durante a iteração, eles vão fazer esse cômputo aqui. Eles vão computar lá o subcubo de PI operado com o subcubo de PJ. Então, se você olhar aqui, o que eu estou fazendo? Estou pegando todos os processadores que variam aqui, mas aqui terminam em zero, e essa parte aqui tem um valor que é igual a esse cara aqui. E aqui eu estou pegando todos os processadores aqui que variam, todas as sequências possíveis de processadores, mas aqui que terminam em 1, e fiz a operação sobre todos eles. Aí agora o que eu estou falando? Eu estou juntando esse resultado aqui com esse resultado. Então no fundo, agora o que você vai ter? Eu vou ter o resultado correto até esse i-º bit aqui, porque eu peguei todas essas sequências de bits aqui que terminavam aqui com 0, e aqui eu já tinha toda a sequência de bits que terminava aqui com 1. Quando eu juntar os dois, então eu vou ter o resultado do subcubo até essa i-ª posição, até esse i-º bit aqui. Então, quando a gente computar isso aqui, a gente vai ter o prefixo do subcubo corretamente até o i-º bit. Além disso, a gente sabe que o PJ, que é o cara que tem lá o i-º bit igual a 1, ele vai computar o seguinte, ele vai computar o subcubo que ele vai receber lá do seu vizinho, que é de PI, que é então a operação sobre todos os processadores que estão variando esses bits aqui, e tem essa parte aqui igual a 0, operado com um prefixo de PJ. Aí você tem que notar que nesse ponto que a gente tem lá no prefixo de PJ, aqui eu coloquei a soma, mas é a operação de todos os dados que tem os índices, né? Se você olhar lá a string de bits que representam os processadores que contêm esses dados, ele vai ter essa cara aqui. Então ele tem essa parte que é igual ao PI e ao PJ, ele tem 1 no i-º bit, e aqui são todas as sequências de strings que são menores do que a string que representa os i-1 primeiros bits de PJ, certo? Porque, de novo, por hipótese de indução, a cada iteração você está somando lá naquele hipercubo a qual o PJ faz parte, o valor de prefixo correto dele. Então, você está somando naquele subcubo que o PJ está, a soma dos elementos dos processadores que são menores do que ele. Então, quando você fizer essa operação aqui, o subcubo de PI com o prefixo de PJ, você pegou lá, eu peguei todo o subcubo, naquele meu exemplo lá, da esquerda, com os 8 processadores, enviei para o PJ. Em PJ ele já tem o prefixo correto, se você olhar só o subcubo dele, então ele já somou todos os processadores naquele subcubo que tem valores de índices menores do que ele. Então basta agora ele somar com o valor do subcubo da esquerda, ele vai ter o resultado correto para ele. Então essa aqui que é a ideia de por que o algoritmo funciona.